Nós, desde quando chegamos aqui na igreja, já passamos por várias delas. Passamos pela vida de José, pela vida de Moisés, pela vida de Elias, pela vida de Ruth, pela vida do profeta Malaquias. Então nós já temos trabalhado algumas dessas séries de mensagens. E hoje, pela misericórdia de Deus, nós vamos iniciar mais uma. Na verdade, eu vou apenas introduzir essa nova série, que é a respeito da vida do rei Davi. Nós vamos por algumas semanas observar um pouco a vida desse homem, quem ele foi, e nós vamos muito aprender com o Senhor, tanto com os seus acertos, como também com os seus erros. E na nossa mensagem de hoje, eu gostaria apenas de introduzir esse assunto e trabalhar algumas questões com vocês no tempo que temos. A primeira, nós vamos olhar um pouco o contexto em que Davi cresceu, se desenvolveu, e depois nós vamos falar um pouco sobre como Deus o preparou para fazer dele o homem que vocês sabem que ele foi. Então nós vamos hoje olhar basicamente esses dois tópicos e tirar algumas lições para o nosso crescimento espiritual. Então a primeira questão é essa: qual foi o contexto, o ambiente em que Davi cresceu, que Davi se desenvolveu? Você precisa lembrar que Davi, ele se encontra situado na história no final de um período bíblico chamado período dos Juízes. Os Juízes é uma época muito turbulenta da história de Israel. Você pode ler isso no livro. Tem uma frase que constantemente se repete no livro de Juízes, que é aquela ideia de que cada um fazia aquilo que queria, cada um fazia as coisas do seu jeito. Era uma época que não tinha rei em Israel, portanto as pessoas agiam segundo os seus próprios valores. É também uma época em que o povo de Israel havia sido subjugado. Você que acompanhou as séries a respeito de Josué, nós destacamos isso em várias mensagens, que o intuito do Senhor era que Israel subjugasse as nações que havia na terra prometida, que Israel não fizesse aliança com aqueles povos, mas Israel desobedeceu ao Senhor, fez aliança com aqueles povos, começaram a promover casamentos mistos entre aquelas pessoas, e o resultado foi que esses povos foram crescendo, se desenvolvendo, e logo eles se tornaram mais poderosos que Israel e passaram a ser subjugadores de Israel. Então o livro de Juízes conta essa história. Era uma época também de crise religiosa. Havia um sumo sacerdote, um homem chamado Eli, e ele tinha filhos perversos, maldosos, que levavam o trabalho de Deus de todo jeito, que se prostituíam no tabernáculo. Eram homens terríveis. E esse homem faz vista grossa para os pecados dos filhos, e termina ele morrendo e também os seus filhos morrendo. Então Israel conhecia as histórias do tempo que eles eram grandes, que eles eram poderosos, que o Senhor estava com eles, mas tudo isso havia se perdido e eles agora eram um povo fraco, sem uma liderança piedosa e sem os valores da verdadeira adoração ao Senhor. Nessa época Deus levantou Samuel. Vocês lembram da história? Ele desde criança sendo chamado para estar à frente do sacerdócio de Israel. Mas esse homem, à medida que ele foi envelhecendo, ele tomou também algumas decisões equivocadas. Se você pudesse olhar comigo, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 8, tem algumas dessas decisões equivocadas que esse homem, muito temente a Deus, muito sério, mas que não prestou atenção em certos aspectos da sua vida e acabou tomando decisões equivocadas. Então, 1 Samuel, capítulo 8, verso 1 a 3, preste bem atenção nessas informações, porque nós estamos aqui meio que construindo o cenário que o rei Davi viveu. Então, capítulo 8 do primeiro livro de Samuel diz: tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. Versículo 3 diz: porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza
e aceitaram subornos e perverteram o direito. Então note que esses filhos de Samuel não eram justos, não eram santos, não eram corretos como ele era. E isso criou uma espécie de uma crise política em Israel, em que ninguém confiava mais nos seus governantes, nos seus políticos. Eu acho que essa história vocês já viram em algum lugar. Então o que o povo fez? Nós vamos impeachmentar os filhos do sacerdote Samuel e vamos pedir um novo líder. Foi isso que eles fizeram. Versículo 5 diz: e lhe disseram: vê, já estás velho e teus filhos não andam pelos teus caminhos, constitui-nos pois agora um rei sobre nós, para que governe como o tem todas as nações. Porém, essa palavra não agradou a Samuel quando disseram: dá-nos um rei para que governe. Então Samuel orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel: atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. Então o povo, muito desiludido com seus políticos, chegam para Samuel e diz: nós queremos um rei, nós queremos ser que nem os outros povos. Todos os povos têm um líder, todos os povos têm uma pessoa que toma a frente do governo, que lidera as guerras, e nós queremos ser como todas as outras nações. Samuel ficou muito decepcionado com isso. Ele ora ao Senhor, e Deus meio que corrige Samuel, dizendo: Samuel, o problema não é o teu orgulho ferido, o problema não é que eles estão rejeitando a você, eles estão rejeitando a mim, porque eu é que sou o rei deles, eu é que sou o governante supremo dessa nação. Então Deus está mostrando que eles estavam rejeitando Deus. A proposta do Senhor, irmãos, era que Israel fosse uma nação diferenciada. Eles não deviam se reger como as demais nações. Eles não tinham um rei físico, eles tinham um rei espiritual. Eles não tinham o dono de um exército, eles tinham o Senhor dos exércitos. Mas eles não acharam isso bom o suficiente. Eles queriam ser parecidos com as outras nações. O que Deus fez? Deus atendeu. Deus concedeu a eles um rei do jeito que eles queriam. Aqui é uma grande lição para a gente, que às vezes nós sabemos que uma coisa Deus já disse não, mas a gente insiste pedindo a Deus, e às vezes Deus nos entrega só para mostrar para a gente que a nossa vontade não é a melhor. E Deus entregou para eles um homem chamado Saul. A Bíblia diz que era um homem alto, um homem que quando as pessoas ficavam de pé ele se sobressaía. Era forte, era vigoroso, tinha espírito de líder, era valente. Também um homem maduro, ele tinha cerca de 40 anos de idade, e era também um homem retratado como uma pessoa de boa aparência. Irmãos, era um rei tal qual Israel queria, que eles pudessem colocar na frente do exército deles e exibir para as outras nações. Só que vocês conhecem a história. Pouco tempo depois, Saul já começou a dar os primeiros sinais de fracasso. Um homem ciumento, rancoroso, soberbo, assassino, que vai tomando o lugar, quer tomar até o lugar do sacerdote, muito preocupado com as aparências, e o resultado da história é que ele é rejeitado pelo Senhor. Então eu quero dizer a vocês que foi nesse ambiente em que Davi cresceu. Ele era 10 anos mais novo que Saul, cerca de 30 anos de idade, e ele cresceu num ambiente assim. O povo era desiludido com o governo, o povo não confiava mais nos seus líderes, o povo era espiritualmente apático, não tinha interesse nas coisas de Deus. Eles achavam que os sacerdotes eram ladrões, que estavam sempre querendo tomar o dinheiro das pessoas. Ele também cresceu numa época em que Israel sofria pressão de inimigos, oprimido pelos filisteus e desejando ser como as outras nações. Foi nesse ambiente que o rei Davi cresceu, se desenvolveu, e vocês percebam que o ambiente que ele nasceu não foi um ambiente nada fácil. A segunda questão que eu quero levantar é: quem era esse homem chamado Davi? Vamos olhar no capítulo 13.
de 1 Samuel, a gente continua aqui nesse livro. 1 Samuel capítulo 13, a gente tem uma descrição de quem era esse jovem, esse rapaz. Capítulo 13, verso 13, Deus está falando com Saul através de Samuel, e ele diz o seguinte: então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Quem era Davi? Antes de tudo, a gente poderia dizer, Davi era um escolhido, ele era um eleito. O texto diz que foi o Senhor que o buscou. É como se Deus estivesse dizendo para Israel: ó Israel, agora vai ser do meu jeito. O outro rei que vocês escolheram segundo os seus critérios, se espelhando nas outras nações. Mas agora quem vai buscar para vocês um rei sou eu, e segundo os meus critérios, que são diferentes de vocês. A passagem clássica é aquela que Deus está escolhendo o rei ali entre os irmãos de Davi, e Deus fala para Samuel assim: Samuel, não preste atenção no exterior, porque eu não vejo como o homem vê. O homem vê o exterior, mas eu vejo o interior. Então essa pessoa, eu não sei se você sabia, mas Davi é a pessoa sobre a qual a Bíblia mais se tem informações. É o personagem que a Bíblia mais descreveu. Abraão tem 14 capítulos dedicados a eles, José tem 14 capítulos dedicados a eles, Jacó tem 11 capítulos, Elias tem 10 capítulos. E quantos capítulos tem dedicados a Davi na Bíblia? 66. Sem falar de 59 referências a ele que tem no Novo Testamento. Ele é uma pessoa muito importante na história da Bíblia. Mas a questão é, por que ele? O que ele tinha de especial? O que é que Davi tinha que se sobressaía dos outros homens? Talvez especificando mais a pergunta, como é que Deus escolhe as pessoas? Quais são os critérios que Deus usa para chamar alguém para fazer algo importante, grandioso no seu reino? Eu peço por gentileza que você deixe marcado 1 Samuel 13, que eu vou voltar. Mas talvez a resposta a essa pergunta a gente encontra no Novo Testamento, na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Vamos até lá, por gentileza. Primeira Coríntios, capítulo 1. Aqui você tem a resposta sobre critérios que Deus usa para escolher pessoas. E vocês já vão começar de imediato a perceber que Deus tem outros parâmetros completamente diferentes dos que nós temos e o povo de Israel também tinha. Verso 26, 1 Coríntios capítulo 1. Ele diz o seguinte: irmãos, reparai na vossa vocação. Lembra que a palavra vocação é chamado. Preste atenção no vosso chamado, Paulo está dizendo. Visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Paulo escreveu essa passagem para dois grupos, judeus e gregos. Os judeus eram pessoas que gostavam muito de demonstrações de poder, manifestações como aquelas de Moisés, que toca o cajado na água, a água se abre. E os gregos valorizavam muito a aparência, beleza, força física, corpo atlético. E Paulo está dizendo assim: prestem atenção,
Por que você acha que Deus, quando escolhe as pessoas, Ele não escolhe alguém que é de berço de ouro? Ele escolhe gente simples, gente fraca, gente humilde. Ele não escolhe os mais inteligentes do mundo. Por que Deus faz isso? E Paulo mesmo responde: para que ninguém se ensoberbeça, mas para que a glória seja de Deus. Deus pega uma pessoa fraca e transforma essa pessoa em um gigante. E quando aquela pessoa está agigantado diante da realidade que Deus o colocou, ele está lá, mas ele lembra: não sou eu, não é a minha força, não é a minha capacidade, não é a minha inteligência, é a graça, é a glória, é o poder de Deus. Talvez, irmãos, esses versículos resumam a história de Davi. Davi não é o mais forte. Davi não é nem mais o filho querido de dentro da sua casa. Ele não é o que tem posição, que nasceu em berço de ouro. Nada disso. Ele é essa pessoa. Então volte agora para o texto de 1 Samuel 13. Vamos ver mais o que Deus diz sobre Davi. Talvez essa seja a parte mais importante do que diz respeito ao seu chamado. Nós lemos o versículo 14 de 1 Samuel 13, que diz: já agora não subsistirá o teu reino, o Senhor buscou para si. Agora veja essa frase: um homem que lhe agrada. Aqui é uma outra descrição de quem é Davi. Davi é um homem que Deus tem prazer nele. Deus tem alegria em Davi. Quando Deus olha aquele homem, aquele jovem, porque aqui na época ele ainda era um jovem. Quando Deus olha para o coração daquele jovem, Deus tem prazer. Algumas das versões de vocês traduziram um homem segundo o meu coração. Acho que tem isso aí em algumas das Bíblias que estão aqui. O que significa isso? Significa uma pessoa que está em harmonia com Deus, uma pessoa que é sensível à verdade de Deus, que ama o que Deus ama, que aborrece aquilo que Deus aborrece, que ama estar na presença de Deus, que é espiritual, que tem piedade. Então Deus, quando olhou para o coração daquele jovem, ainda cuidando lá das ovelhas, perdido lá no meio dos montes, Deus viu isso. Deus viu um coração que lhe agrada. Se você caminhar um pouquinho mais para 2 Crônicas, segundo livro das Crônicas, ande um pouquinho aí na sua Bíblia, mais uns 3 livros, você vai chegar no 2º livro das Crônicas, e você vai ver como é que Deus trata essa questão de como Ele olha o nosso coração. O 2º livro das Crônicas, no capítulo 16. Capítulo 16. 2 Crônicas 16, o verso 9. Veja que concorda perfeitamente com o que acabamos de dizer. 2 Crônicas 16, 9 diz assim: porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Veja, irmãos, que declaração belíssima. Ele diz que Deus tem, os olhos de Deus estão sondando, passeando, vislumbrando toda a terra. E o que Deus está procurando nessa busca individual em que Ele lê o coração de cada ser humano desse planeta? O que Ele está buscando? Ele está buscando um coração que seja completamente dele. A ideia, irmãos, é que Deus quer você por inteiro. Deus não quer só uma parte da sua vida. Quando Deus entregou o seu filho para morrer pelos seus pecados, Ele não entregou o seu filho parcialmente, Ele entregou completamente. É por isso que Deus não aceita que você tenha partes da sua vida em que Ele não reina, em que a verdade dEle não governa, em que você não permite que Ele seja Senhor. Ele diz: os olhos estão por toda a terra, buscando coração total, nada escondido, nada dissimulado. Isso aqui, irmãos, é espiritualidade verdadeira. E você já parou para pensar que hoje pela manhã, esses olhos eternos,
bondosos, esses olhos que podem olhar dentro de você e enxergar sua alma, esses olhos já pairaram sobre o seu coração hoje. Será que o que Deus viu no seu coração é a mesma coisa que Ele viu no coração de Davi? Um coração completamente dele, todo dele, todo rendido a Ele. Então Deus ficou satisfeito com isso. Há 3.000 anos atrás, os olhos de Deus estavam passeando sobre a terra, e de repente os olhos de Deus vão pairando sobre a cidade de Belém, e lá no meio dos montes, Ele encontra um jovem, um garoto, mexendo com as ovelhas, longe da família, no sol, no frio, nos perigos. E o que é que Deus viu? Deus viu um coração que era dele. Deus disse: então esse é o meu escolhido, esse é a pessoa que vai reinar. É isso, irmãos, que Deus está buscando aqui na terra. Deus está buscando gente íntegra, gente completa, inteira, simples, sadio. Deus está procurando um coração que é completamente dele. E um coração completamente de Deus é manifestado não nos momentos que você está aqui na igreja. Aliás, digamos que aqui na igreja é relativamente fácil ter esse tipo de comportamento. Deus procura esse tipo de coração quando ninguém está vendo. Alguém disse certa vez que caráter é aquilo que você é quando ninguém está observando. Então, se nos momentos em que ninguém está notando você, que você não tem que parecer ser algo para alguém, ou para um grupo, ou para si mesmo, e naquele momento preciso, quando você está espiritualmente despido, Deus olha para você, Ele sonda seu coração, e Ele procura um ser que seja completamente dele. E foi por isso que Deus escolheu Davi, foi por isso que Deus o escolheu. Ele era assim, ele era servo, ele não estava preocupado em aparecer, ele não era aquele homem cheio de ambições, ele não estava necessitado de aplausos, de ter um público. Ele era muito feliz na sua vida de pastor no deserto, e foi por isso que Deus o escolheu. Tem uma outra questão que eu quero tratar, irmãos, que é importante a gente entender dentro da formação de Davi, que é a seguinte questão: como é que Deus o preparou? A gente viu que ele nasceu em um ambiente muito tumultuado, ele foi escolhido por Deus, ele era um homem segundo o coração de Deus, que Deus se agradava. Mas como é que ele se tornou esse tipo de pessoa? Então, como é que Deus prepara Davi? E poderíamos dizer, como é que Deus nos prepara para o que Ele deseja que façamos nesse mundo? Eu vou dar algumas respostas. Primeira, é que Deus preparou Davi na solidão. Eu vou empregar a palavra que o irmão Paulo gosta. O irmão Paulo não gosta da palavra solidão, gosta da palavra solitude. Não é isso, irmão Paulo? Porque a solitude traz aquela ideia de que é um afastamento benigno, com propósitos superiores, que tem fins espirituais. Não é aquele desligamento do depressivo. Davi foi treinado por Deus nesse ambiente. Antes dele aparecer diante das pessoas, receber responsabilidades públicas, recompensas públicas, antes das pessoas gritarem: Davi matou os seus 10 milhares. Antes dele receber o louvor das pessoas, ele teve que ser treinado por Deus em uma vida de isolamento. Belém, irmãos, era uma cidade pequena, bem pequena. Miqueias capítulo 5 diz que ela era a cidade mais desprezível de todas as cidades de Judá. Se você vivesse em Judá, você certamente não queria passar a sua vida na cidade de Belém, porque era uma cidade pequena. Ela era uma cidade cercada por uma cadeia de montanhas, e que no meio dela tem um vale bastante fértil até os dias de hoje. No tempo de Israel, eles plantavam trigo nesse vale. Alguns anos antes de Davi, a sua bisavó, uma mulher chamada Ruth, ela andou por esses campos, recolhendo espigas,
na propriedade de um homem rico chamado Boaz, lembra da história? E que os dois acabaram se apaixonando e são os ancestrais do rei Davi e do nosso Senhor Jesus Cristo. Nessa mesma Belém desprezível, 1000 anos depois de Davi, nasceria o descendente mais importante da sua realeza, o Senhor Jesus Cristo, nascendo em um estábulo. Então imagina isso, irmãos, naquelas cadeias de montanhas, no meio do isolamento. Foi ali que Davi teve os seus encontros com Deus. Foi ali que ele tocava o seu instrumento, que ele contemplava a natureza. Foi ali onde ele recebeu as suas primeiras aulas de como ser rei. Eu fico pensando nisso e eu tenho um pouco de reserva com pessoas que não aprenderam ainda o bem da solitude. Tem gente que não consegue ficar no silêncio, parece que o silêncio é ensurdecedor. Sempre tem que ter um barulho, tem que ter uma música, tem que ter alguém falando, tem que estar cercado de pessoas. E eu quero dizer a você que se você é uma pessoa assim, com todo respeito, você ainda não aprendeu a viver a vida com profundidade. Ficar sozinho é o momento de você se encontrar consigo mesmo. É o momento de você tratar questões do seu coração que às vezes você foge tanto delas. Eu tenho conversado com muita gente nesses anos de pastor e eu percebo que muitas pessoas se metem, se jogam de cabeça no ativismo para não ter que ficar sozinho consigo mesmo e enxergar a sua feiura espiritual, os seus erros, a maldade, o egoísmo, a falta de perdão que às vezes está cercando o seu coração. Mas Davi, ele foi criado em um ambiente assim. Ele estava com Deus, estava com a natureza, e ele viveu assim. Foi naquele silêncio das montanhas que ele aprendeu a reinar. Frios, terríveis, dias escaldantes, muita luta, foi assim que ele aprendeu. O primeiro professor de Davi, a gente pode dizer que foi a solitude. O segundo professor dele foi a obscuridade. Eu às vezes vejo isso meio como um padrão na Bíblia. Antes de Deus pegar uma pessoa e tornar essa pessoa alguém importante, parece que essa pessoa tem que ser colocada assim, no meio da obscuridade completa. Eles são desconhecidos, não são percebidos. É assim com João Batista, é assim com Moisés, é assim com o profeta Elias. Irmãos, eu sou inclinado a pensar que as pessoas que estão mais preparadas para receber aplausos nesse mundo são aquelas pessoas que aceitam o silêncio da obscuridade muito bem. Então quem aceita ficar só, ser desconhecido, são as pessoas mais preparadas nesse mundo para um dia estar diante de pessoas e receber aplausos. Davi é essa pessoa. Um outro professor de Davi, a gente pode dizer que foi a tribulação. As provações foram professores marcantes na vida de Davi, enquanto ele ainda estava nos montes. 1 Samuel 17, vamos olhar isso. 1 Samuel 17. A gente vai pregar sobre esse texto. É o encontro dele com Golias. Estou muito ansioso por chegar aqui. Eu gosto muito desse capítulo. Mas por enquanto eu não quero tanto destacar como é que foi esse episódio da vida dele. Mas eu quero destacar para você o que ele fala a respeito da sua vida. No capítulo 17, versículo 34, o contexto aqui é que Golias apareceu, chamou o rei Saul e disse: para que ter essa matança, todo mundo se matar, faça o seguinte, escolha seu melhor soldado, a gente aqui também vai escolher o nosso melhor soldado, e os dois lutam, e quem ganhar é o exército vencedor. E aí Saul fica desesperado, oferece dinheiro, oferece a filha dele, oferece um monte de coisa para ver se tinha um cabra valente para se levantar e enfrentar um senhor de 3,80 metros de altura, mas não aparece ninguém. E aí surge Davi, um garoto,
um jovem pequeno, que não tinha corpo de lutador, que nunca tinha empunhado uma espada. E aí Saul fica meio desconfiado, mas não tinha muitas opções, né? Não tem tu, vai tu mesmo. No versículo 34, respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri e o livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Eu pergunto para vocês, irmãos, onde foi que Davi arrumou tanta coragem? Por que a presença de Golias, guerreiro, veterano, um homem gigante, por que não colocou medo no coração daquele adolescente? Por que isso não aconteceu? Porque Davi já tinha aprendido a enfrentar gigantes. Davi já tinha lutado com urso. Davi já tinha lutado com leão. Ele tinha resistência física. Ele tinha resistência mental. Quando Golias lança insultos sobre ele: eu vou matar você, vou entregar suas carnes para os animais do campo. Isso não mexe com o psicológico dele, porque ele aprendeu a ser forte. Ele aprendeu a enfrentar as provações da vida confiando no poder de Deus. Ele aprendeu a enfrentar os desafios da sua vida no nome do Senhor, no poder do Senhor. Eu estou chamando sua atenção aqui para esse fato que Davi, ele não tinha aquela solidão do monge. Ele tinha aquela solidão ativa. Era um garoto que cresceu assim, pronto para enfrentar qualquer desafio que Deus colocasse na presença dele, porque ele acreditava que Deus estava com ele. Davi aprendeu muito cedo uma lição que nós estamos na igreja e demoramos anos para aprender: que confiar em Deus não é você ficar sentado esperando um anjo vir e livrar as ovelhas da boca dos animais selvagens. Mas confiar em Deus é você arregaçar as suas mangas e você lutar com todas as suas forças, confiando no poder de Deus, ainda que o inimigo seja mais poderoso. Davi aprendeu isso. E ele aprendeu isso quando era um jovem pastor. Irmãos, confiar em Deus não é inatividade. Confiar em Deus é atividade dependente. Atividade que depende de Deus. Atividade realizada no poder do Senhor. Então essa era a introdução que eu queria trazer para vocês da vida desse jovem. E para a gente concluir, eu tenho apenas uma lição dessa passagem, que eu quero destacar e desenvolver ela um pouco, e depois nós vamos orar. A lição que nós aprendemos, tudo que diz respeito ao contexto, à vida, o desenvolvimento dele, a lição é essa: todos os processos que nós enfrentamos nesse mundo, tudo que acontece na nossa vida, tudo que Deus permite que toque, que bata, que infrinja dor na gente, tudo isso serve para formar o caráter necessário para desempenharmos a missão que Deus quer que nós façamos. Você crê nisso? Tudo o que acontece na sua vida, pensa agora em todas as experiências que você viveu. Pensa na sua infância. Se você foi uma criança abandonada, rejeitada, se você sofreu algum tipo de violência, se você teve pais ausentes, se você sofreu perseguição, se você foi isolado por amigos, se você passou necessidade financeira, se você sofreu algum tipo de doença, algum tipo de deficiência, se você teve que assumir responsabilidades muito cedo, tudo isso serve para moldar em você o caráter que Deus requer para que você desempenhe a missão que Ele tem para você nesse mundo.
Pense nisso também à luz do seu presente. Talvez você se identifique um pouco com Davi. Deus, eu também estou matando ursos e leões. Todo dia eu tenho que matar um leão, todo dia eu enfrento um urso, todo dia eu tenho um gigante, eu tenho batalhas duríssimas na minha vida que parece que não vão ter fim. Creia nisso. Deus está supervisionando cada uma dessas batalhas. Elas formam caráter em você. Elas ajudam a formar a imagem de Cristo, tornar você maduro, experiente, com fé em Deus, com confiança no Senhor. As lutas que você está enfrentando hoje podem ser comparadas ao trabalho do oleiro no vaso, quebrando, colocando no fogo, mexendo, ou como o trabalho do antigo fabricador de espadas. Você já viu? Coloca lá o aço no fogo e depois pega o martelo, bate, não ficou bom, coloca mais, até que fique uma espada que dê o corte perfeito. É assim que Deus está tratando. E eu quero te dizer que, se pela fé você abraçar essa verdade, você crê nisso, você vai mudar a sua maneira de ver a vida. Você não vai ser mais tão hipersensível. Você não vai ser uma pessoa cheia de autocomiseração, ou na linguagem do internetês, você não vai ser tão mimimi. Quando você adquire essa forma de pensar, você não tem mais pena de si. Você olha para as tribulações, para os gigantes que você tem para enfrentar, e você diz: Senhor, eu sei que o Senhor está supervisionando isso, e eu sei que o Senhor está me dando isso porque eu preciso, eu necessito passar por esse tipo de coisa. Um outro benefício é que você não vai mais murmurar, reclamar. Deus, por que isso está acontecendo? Que coisa terrível. Aliás, por trás de toda reclamação, sempre existe uma compreensão errada de Deus. Eu não sei se você sabia disso. Toda pessoa que reclama da sorte, dos acontecimentos da vida, no fundo, ela está dizendo para si mesma e para Deus o seguinte: Deus, eu mereço mais do que eu estou recebendo. Eu mereço uma vida melhor, eu mereço amigos melhores, eu mereço uma condição financeira melhor, eu mereço uma família melhor, eu mereço ser mais respeitado, eu mereço ser mais amado. E quando nós lemos na Sagrada Escritura, a gente sabe que não é assim. Nós não merecemos nada do que temos recebido. Nós merecemos ira, indignação. Nós merecemos que Deus jogue a gente para longe da sua presença, mas Deus tem sido tão gracioso. Então, quando você adquire essa forma de pensar, você não vai mais reclamar. Você vai encarar a vida com ações de graças. Senhor, obrigado. Eu fui perdoado por Cristo. E eu sei que o teu Espírito Santo está trabalhando, moldando, esculpindo o caráter de Cristo em mim. E eu sei que essa provação que eu estou enfrentando hoje contribui para isso. O resultado é que você vai ter mais esperança. Você vai ter mais fé, confiança em Deus, sabe? Aquela confiança em que você descansa na paz de Deus. Você diz de todo o seu coração: Senhor, eu creio em Romanos 8:28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, até essas tribulações que eu estou enfrentando hoje. Se você adquirir esse modo de pensar, você também vai ser uma pessoa zelosa nas pequenas coisas, zelosa em fazer bem aquelas coisas que passam despercebidos e que as pessoas não estão vendo. Você vai entender que as pequenas coisas são a preparação para as grandes coisas. São através das pequenas coisas que Deus molda o seu caráter. Deus coloca alguém para você obedecer. Deus coloca alguém para você prestar contas. Deus coloca você para fazer uma tarefa simples, que não chama atenção, que não aparece. Você vai aceitar isso como sendo preparação de Deus para o meu caráter.
Eu fico surpreso que às vezes tem gente que quer sair por aí salvando o mundo e que não tem coragem nem de tirar a toalha molhada de cima da cama. Tem gente que quer ser um missionário, um pregador do evangelho, mas nunca leu a Bíblia, nunca entregou um folheto. Quer sair pregando o evangelho do outro lado do mundo, mas não tem coragem de pregar para o colega que está do lado todo dia. Davi aprendeu essa lição. Ele entendeu que através das pequenas tarefas, das tarefas que não aparecem, das tarefas humildes, daquelas tarefas serviçais, daquelas tarefas que não recebem atenção, elas são cuidadosamente elaboradas, preparadas por Deus para formar em nós caráter. Então creia nisso essa manhã. Tudo o que está acontecendo na sua vida é Deus te preparando. Vamos, irmãos e irmãs, nos permitir ser treinados por Deus, sermos moldados pelo Senhor, seja na solidão, seja na obscuridade, seja enfrentando leões, ursos, gigantes. Vamos crer, o meu Deus, Ele é todo sábio. Ele está me levando para algo que se faz necessário eu passar por isso. Então vamos aprender com a vida de Davi. Amém.